Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aqui pelos estúdios da Rede Imaculada, pela rádio Eventos Web e também pelas nossas redes, pelo nosso canal do YouTube Querigma Hoje. Bem-vindo mais uma vez ao nosso bate-papo. Sim, estávamos com saudades, né? Encontrar vocês aqui na Rede Imaculada, também na rádio web, né? Eventos Católicos. E sim, e também no nosso podcast lá no YouTube. Exatamente. E como de costume, começa hoje o nosso programa Querigma Hoje. Sim, podemos começar a nossa oração. Nós vamos conversar sobre a importância de São João Batista na história da salvação e o mês junino, né? O mês de festas, né? Grandes festejos. E esse contexto regional, histórico, que nos ajuda na caminhada da fé. A alegria de servir a Deus com essas festividades importantes. Sim, a comunidade toda se envolve, né? Se une para servir, né? Para trabalhar nas festas juninas. Aqui em Brasília nós temos várias, muitas simultâneas, começam lá em maio, né? E vão às vezes até o comecinho de julho. E o Brasil, como é bonito ver os festejos juninos no Nordeste, né? Como esse mês é muito importante e festivo. Também tem uma festa linda que sempre cai, né, em junho. Vocês devem saber, né? O Sagrado Coração de Jesus. É o mês do Sagrado Coração de Jesus, o mês de junho. E também leva bastante fiéis à igreja para honrar esse coração que somente nos amou. Podemos fazer a nossa oração hoje? Eu escolhi aqui um colóquio, aproveitando esse coração de Jesus, né? Fazei, ó bom Jesus, que a minha alma voe a toda hora para vós, e que a minha vida inteira não seja senão um contínuo ato de amor. Fazei-me compreender que qualquer obra que não vos honra é obra morta. Fazei que a minha piedade não seja já um hábito rotineiro, mas um contínuo ímpeto do coração. Bondade suprema, ó meu Jesus, peço-vos um coração enamorado de vós, que nenhum espetáculo possa distrair. Fazei que, indiferente a tudo o que acontece no mundo, e desejoso só de vós, eu ame quanto vós diz respeito, mas sobretudo vos ame a vós, meu Deus. E o meu Espírito Senhor, ó meu Espírito, fazei que fervoroso em procurar-vos, saiba encontrar-vos suma sabedoria. São Tomás de Aquino. Ó Senhor, dai-me um coração que vos ame, dai-me um coração que vos procure sem cessar, um coração que só anseie por vós e nada mais deseje senão unir-se intimamente a vós. Ó Senhor, que a minha alma suspire e se apaixone por vós, Deus vivo, que o meu coração e os meus sentimentos gritem desejosos de vós. Como o pássaro encontra um abrigo e a andorinha o seu ninho, assim eu quero habitar perto dos vossos altares. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes aqueles que habitam na vossa casa, podem cantar continuamente os vossos louvores. Também eu, desde manhã até a noite, quero entoar no templo do meu coração hinos de louvor e de amor a vós, Deus Altíssimo, que vos dignais habitar em mim. Se a língua se cala ou está empregada em outras conversas, se o corpo e o espírito estão ocupados no trabalho, o coração está sempre livre para vos amar e para atender para vós, a cada momento e em cada ação. Peço-vos, portanto, Senhor, esta grande graça que no íntimo do meu espírito eu vos vá sempre procurando e unindo a vós o afeto do meu coração. Muito linda, né? Essa meditação também sobre a vida interior,
É do Padre Gabriel de Santa Madalena. Nossa, inspirado nos escritos, né, de São Tomás, né? Isto. Muito forte, que São Tomás ele trata muito essas questões fortes da igreja, esse amor, né, a nossa essência humana, no sentido da adoração ao Senhor, né, dentro do nosso coração. E ele traz essas reflexões para nós, né? Ele, como um dos padres que a gente fala da igreja, uma das aspirações, trabalha muito a moral, nossos comportamentos, né, as diretrizes que nós, como humanos, devemos seguir para amar somente um único Deus. A nossa igreja é riquíssima, né, de ensinamentos que já veio lá dos apóstolos mesmo, né, daqueles que conviveram com Jesus e que ouviram, né, o tanto que ele amava, o amor dele, né, a ponto de se entregar numa cruz por nós, né, e nos reatar a aliança com Deus. E eles levaram à frente e tiveram realmente homens santos nessa nossa igreja, né, que nos inspiram tanto, que o coração também partilhava desse mesmo desejo de levar todos ao céu, todos a honrar Deus com suas vidas, né? E que esse propósito de vida não pode se perder, né? Hoje em dia parece que as pessoas estão tão desejosas de uma finalidade, né? De um propósito ou de uma meta, né? Às vezes as metas podem ser tão pequenas, né? Aí a gente olhando para trás e vendo, podemos nos inspirar em metas maiores, né? Honrar a Deus com sua vida. Nossa, é uma meta muito boa. Com certeza. E também sempre estar preparado, né? E preparar. E pensando também nessa preparação, nós lembramos que vamos conversar um pouco mais sobre São João Batista, né? Na nossa leitura de hoje, nós vamos ler primeiro Pedro, capítulo 1, de 8 a 12. Este Jesus, vós o amais. Sem terdes visto, crede nele. Sem o verdes ainda. E isto é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis certo de obter, como preço da vossa fé, a salvação de vossas almas. Essa salvação tem sido o objeto das investigações e das meditações dos profetas que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava e que profetizavam o sofrimento do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Foi-lhes revelado que propunham não para si mesmos, senão para vós, essas revelações que agora vos têm sido anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo, enviado do céu. Revelações estas que os próprios anjos desejam completar. Palavras do Senhor. Graças a Deus. E aqui a gente lembra e vê a preparação, né, que teve, a importância, né, do fato de São João lá na frente, né, ter sido também citado como um profeta naqueles que anunciavam o caminho de Cristo, né, o precursor de Cristo, a voz que clamava no deserto e anunciava a chegada desse tão Messias. E nessa leitura traz essa memória, né? Essa lembrança dos profetas que anunciavam essa chegada. E aqui relembra, porém já vivenciado, né, a salvação, a crucificação e essa esperança da vida eterna que Jesus deixou. Morte e ressurreição, né? Sim. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, né? De São Paulo. Realmente, Cristo, ele conclui, né, aquilo que os profetas anunciavam no Velho Testamento, né? E João Batista sendo o último dos profetas, né? Ele leva a termo o plano de Deus para nós, né? Essa nova aliança. E ele resgata cada ser humano que nele crê para essa vida eterna, né? Então, é muito bonito, assim, ver que Jesus, ou que Deus
vai preparando o caminho, né? Ele preparou o caminho daquele povo judeu e depois estendeu esse caminho de salvação, esse plano de salvação a todos nós, né? Nessa terra, a quem nele crer terá a vida eterna. E Jesus, então, ele é o cume, como diz, né? Dessa revelação e desse amor de Deus que alcança a todos. Exatamente. E João, né, ele é um dos elos entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Nós percebemos muito essa ligação, né, entre o Novo e a lei antiga. E segundo o Evangelho de São Lucas, João, mais tarde chamado de o Batista, ele tinha nascido numa cidade do reino de Judá, filho do sacerdote Zacarias de Isabel, que era a parenta mais próxima da mãe de Jesus. Lucas narra as circunstâncias sobrenaturais que precederam o nascimento do menino. Isabel, estéril e já idosa, viu sua vontade de ter filhos satisfeita quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias que a esposa lhe daria um filho que deveria se chamar João. Depois disso, Maria foi visitar Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, donde me vem a mãe do meu Senhor me visitar. Lucas 1, 4:1, 4:3. E todas essas circunstâncias realçam esse papel, né, que se atribui a João Batista como precursor de Jesus Cristo. Ele assim se encaminhou para o deserto e nesse ambiente preparou, através da oração e da penitência, que significa mudança de atitude para cumprir a sua missão. E através de uma vida extremamente coerente, não cessava jamais de chamar os homens à conversão, advertindo: arrependei-vos e convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E João Batista passou a ser conhecido como profeta. Alertava o povo para a proximidade da vinda do Messias e praticava um ritual de purificação corporal por meio da imersão dos fiéis na água, para simbolizar uma mudança de vida interior, né? Uma mudança interior de vida. Sim, João Batista já arrebanhava, né, multidões nesse batismo de conversão que ele fazia no Rio Jordão, né? Tanto é que Jesus ouviu falar e ele foi para lá ser batizado por João. Ele pregava que a verdade, o orgulho, a soberba não poderiam fazer parte da vida das pessoas e muito menos dele. Ele foi uma pessoa bastante simples, né? Viveu de maneira austera, dizia-se que comia gafanhotos, né? Vestia-se de linho cru, né? Uma pessoa totalmente desapegada das coisas do mundo e que antevia, né, que todo o seu ser era de Deus, né? E por isso ele foi esse precursor, aquele que anunciava o reino de Deus sem ser o Messias. Algumas pessoas chegaram a confundi-lo. Se vocês lembram Herodes, né? Será se não é João Batista? Esse o Messias prometido para o reino de Israel, mas ele mesmo falou no Evangelho, né, que ele não seria nem digno de desatar as correias, as sandálias daquele que era o Messias. O dia da sua festa, agora nesse mês de junho, é no dia 24, e ele é comemorado pela Igreja Católica desde a Idade Média. É o período entre os séculos 12º e 14º, ele é citado, né, como a época de origem das festas juninas. Também tem associação ao solstício de verão do hemisfério norte, né, que é o dia mais longo do ano, em que o Sol alcança sua maior altura lá no céu. Alguns estudiosos relatam que nesse período de festividades dedicadas à natureza, oriundas também do paganismo, foram introduzidas no cristianismo. E ao invés de proibir, prevendo que as tentativas não teriam sucesso, passaram a transferir o foco das festas para os santos católicos. Então, o Dia Santo passou a ser comemorado fortemente entre os católicos, especialmente em Portugal, o que justifica a forte presença das festas aqui no Brasil.
E a festa de São João se popularizou principalmente na região Nordeste e em outras localidades que possuem forte ligação com o meio rural, por ser relacionado com o período da colheita. E, historicamente, os festejos têm forte aspecto rural. Desde a sua forma, a festa que representa, né, o momento de agradecer pela fartura, com alegria. Então, a partir daí, a tradição católica deu-se a bênção aos santos, né? Então, fazem-se fogueiras, comidas típicas, trouxe uma cultura regional do povo, né, aqui no Brasil. E essas influências culturais, né, começou a trazer as grandes festas que nós observamos aí no nosso cotidiano, as quermesses, né? Para mim, é o mês mais gostoso do ano. Literalmente. A gente pode comer muita coisa bem gostosa nas festas juninas, né, pessoal? Os derivados de milho, mas também fazem hoje em dia, né, os churrasquinhos, arroz carreteiro, galinhada. Nossa, minha festa lá da meu padroeiro esse ano vão ser 8 dias. Que maravilha! Em que os fiéis se encontram, né? Tanto para trabalhar como para festejar mesmo. Além também da gente fazer, né, a parte religiosa da festa, né? A de Santo Antônio, a paróquia onde eu sirvo, é uma trezena, né? Aquele é do dia 13, são 13 dias de missas solenes, assim, né? Em honra a Santo Antônio, com memórias, com orações específicas, a distribuição do pão de Santo Antônio, né? No dia 13 temos a confissão, organizada durante o dia todo, missas de hora em hora, né? Realmente são muitos romeiros. Santo Antônio é um santo querido demais, né? Na verdade, ele foi até canonizado assim muito rapidamente, né? Acho que foi um dos santos que demorou menos tempo para sua canonização. E sempre quando eu estou viajando, né, eu gosto muito de viajar, e eu entro numa igreja, encontro o danado do meu Santo Antônio ali dentro, né? Seja em qualquer país que já visitei, assim, eu procuro por ele. Acho que ele deve procurar por mim também dentro da igreja. De tanto que ele é querido por tantas culturas e países diferentes, né? Uhum. Nossa, e é uma alegria, né? É como a Lilian falou. O Nordeste, ele tem essa influência, né? Desses festejos juninos, né? Nos meses de junho e julho, não é difícil encontrar os arraiais, né, decorados, um trio de pé de serra para alegrar as noites, comidas típicas, como nós falamos, né? Conforme também os santos, né? São também, como ela falou, diversos tipos de comida. E a fogueira, né? A fogueira, na verdade, no contexto católico, faz a referência ao nascimento do santo, quando sua mãe Isabel acendeu uma fogueira para avisar que a criança teria nascido. Então, daí veio esse contexto, né? Dessa luz de aviso, porque, né, quem é da roça, né, e sabe que na época não tínhamos muitos recursos, energia, essas coisas. Então, realmente, a fogueira, a lamparina, ela servia para indicar e avisar, né? Uma forma de comunicação. Então, olha que bacana, isso aqui eu não sabia, né? Quando nós fomos preparar esse encontro para conversarmos aqui. É uma novidade, né? Das fogueiras. São João Batista, às vezes, no interior também tem... eles recebem nas fazendas, né? Acho que são passeatas, como chama aquilo, né? As caravanas vão visitando uma casa, outra e tal, e tem... com a bandeira, né? Com a bandeira de São Folia. Tem a folia do Divino e tem as folias festivas referente aos santos também. Aos santos, né? E são bem acolhedores, né? Um momento, assim, de muita alegria. Com certeza. E traz memórias afetivas, né? Eu, quando a minha avó era viva e quando meu avô também, né? Meu avô, minha avó, nós éramos pequenos. E assim, eu sempre cresci numa família muito grande, né? De muitos primos, inúmeros, né? A gente até perdia a conta, que são... Bom, nessa família eram 11 tios. Hoje vivos, infelizmente, são 6.
Mas nós éramos muito unidos, então nós crescemos na roça, literalmente. E uma memória que eu tenho desses festejos, porque lá as festas eram uma semana, 3 dias. E aí, quando juntava, tinha os leilões. E nós íamos na caçamba do caminhão, e desde pequenininho ainda tenho isso. E a gente só voltava no outro dia. Então, juntava as famílias. Quem tinha esses carros grandes, os pau de arara que o pessoal fala, ou caçamba mesmo, passava nas fazendas pegando o povo, quando não ia de cavalo. E eu consegui viver essa época. Que legal, hein, Débora? Experiência. Que experiência. E é isso que eu tenho na memória. E também eles visitavam as nossas fazendas, aí era o dia de matar a vaca, né, porco, e juntava e fazia aquela roda, tocava sanfona. Então isso também já vem dessa tradição dessas festas. Aí fazia as quermesses, que eles falam também, né, as quermesses. Então, paróquias do interior, você vê isso muito mais forte. Hoje, nas nossas capitais, se perdeu muita coisa desse contexto junino. Hoje traz um pouco mais de vendas de comidas, mas esqueceram a essência da festa, esse símbolo. O acolhimento, né? As próprias danças das quadrilhas. Você vai chamar as crianças da catequese para dançar uma quadrilha e os meninos fogem. Não tem mais aquele... A festa junina, a festa de Santo Antônio, como tem o Colégio Santo Antônio, aí as professoras incentivam, né? Aí tem as quadrilhas de cada turminha da escola. E é um momento que eles estão todos, né, fantasiados ainda. Eu lembro até de quando eu me fantasiei quando tinha 10 anos. Meu Deus do céu! Realmente vale a pena a gente viver esse momento assim com alegria, com despojamento, né? Porque onde tem Deus, tem alegria, tem acolhimento, aceita-se, né, o próximo. E realmente você falou com relação às vendas, né? Muitas das nossas igrejas aqui em Brasília, elas dependem de arrecadação, e aí é uma oportunidade, né, de você vender produtos gostosos e sabe que vai ter saída, né, e muitas vezes são até doados pelos seus próprios paroquianos, né, para aquilo dar conta das despesas da igreja, né, uma vez que por terem muitas juntos aqui em Brasília, né, não ser só uma paróquia, às vezes realmente dízimo e oferta não sustentam uma paróquia aqui em Brasília, né? Mas, olha, tudo que é feito para Deus tem muita bênção e muita graça associada, né? Eu lembro, assim, cada vez que a gente se doa, às vezes fica lá cansado por horas a fio, atendendo as pessoas, recebendo as fichinhas, né, prestando contas, indo atrás dos materiais, né, doando-se, dando oportunidade também dos outros se doarem, né. Nós temos o estágio crismal esse ano, então os crismandos vão ter essa experiência de passar lá um pouquinho de tempo atendendo aos fiéis que estão ali, né? Isso é muito bom, porque vem muitas bênçãos e graças para a vida da gente, com certeza. Com certeza. E a gente precisa resgatar isso novamente, né? E a gente precisa trazer de volta essa unidade, essa união. Eu quero ir para a paróquia da Lília. Vocês estão vendo, né? Que a gente sabe que tem esse contexto, né? E a gente percebe que muitas paróquias... Te espero lá. Eu vou. Principalmente para ir para a festa de Santo Antônio no dia 13, hein? Dia 13. Olha, dia 12, dia dos namorados, né? Vai ser Dom Marconi vai fazer a missa solene. Eu acho que dia 13 vai ser Dom Paulo. Sempre às 19 horas começa a nossa missa solene. Nossa, que maravilha. Já recebe a bênção duplamente. Nossa. Pela representatividade, né? Nós sabemos, porque é uma festa que nos empolga, que nos ajuda, né? E nos anima também, né, onde nosso pastor vai à frente e nos motiva a caminhada. É muito gostoso, né? Também a igreja ela se sente mais unida, né? Quando tem a representação da nossa arquidiocese abraçando, né, as nossas paróquias, as nossas comunidades. É Sim. muito gostoso. Eu tive no dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Lá no Santuário de Fátima também, dia 13 de maio, mês passado. Muito gostoso, assim, ver uma comunidade alegre, né? E também com a presença do bispo. Dom Marconi estava, né, celebrando lá e passou, assim,
ele consegue falar de um jeito tão doce, né? Como é importante. E, ao mesmo tempo, ele puxa a orelha. A gente ser fiel à oração do terço, né? Abraçar a mãezinha, as coisas de Deus, e aceitá-la, né? Na vida nossa de todo dia. É muito bom estar escutando os nossos pastores, né? Com toda certeza, né? E a gente trazendo esse pastor, aquele que traz esse anúncio que nos abraça. Eu estava lendo aqui o compêndio, né, do catecismo. O compêndio ele é um livro, resumo, né, de todo o nosso catecismo, que o catecismo da Igreja Católica ele tem o resumo, na verdade ele tem as instruções de toda a nossa fé. Né? É o credo de forma detalhada naquilo que nós realmente de fato cremos, né? A verdade que a igreja nos coloca como sagrado magistério. Então, todas as nossas histórias de fé, os dogmas e o que de fato nós devemos seguir, né? E o catecismo nos ajuda a compreender essa fé de uma maneira universal e verdadeira, né? Onde nós temos, assim, a nossa bula de cabeça junto com a palavra, né? A nossa sagrada palavra. E junto à palavra nós temos as tradições, o magistério, os documentos. E ele traz uma pergunta interessante, né? O compêndio, eles são perguntas e as respostas conforme as orientações do catecismo, né? Então, o compêndio, ele traz um pouco mais resumido. Sim, eu acredito que é um entendimento mais fácil, né, para o fiel, né, ler primeiro o compêndio para depois passar a ler o catecismo em si, né. Nós viemos também de um catecismo anterior que era de perguntas e respostas, mas muita gente condenou esse catecismo. Isso é decoreba, isso não está, né, não explica verdadeiramente, etc. Mas ele auxiliou muitas catequeses, né? Muitas pessoas foram ainda, fizeram sua catequese com base no catecismo de Pio X, né? De perguntas e respostas. Aí o Papa João Paulo II, né, pediu a uma comissão que foi até coordenada, né, pelo cardeal Ratzinger, que foi depois o nosso Papa Bento XVI, para a elaboração do catecismo. Aí eles fizeram um trabalho belíssimo, né? Mas bastante completo, mas com bastante enfoque, digamos, explicações até com os padres da igreja, né? Aquela coisa que vai explicar por pormenores e tal, como que seria a nossa fé, o que nós devemos acreditar, o que nós devemos crer, para nós realmente sermos cristãos, católicos, apostólicos, romanos, né? E fiéis à doutrina, né? E como isso ficou assim, quase uma Bíblia de tão grosso, né? De tão explicadinho, ele pediu também que se fosse feito de uma forma mais resumida e de mais fácil entendimento. E por isso que foi feito o compêndio. Depois o catecismo também evoluiu, né, para os catecismos jovem, o YouCat, e o catecismo para crianças, o YouCat Kids, o YouCat para crianças, né? E todos esses exemplares, eles são facilmente adquiridos nas livrarias católicas, né? E são de uma beleza, variedade, assim, realmente gostoso de ler. Muito gostoso, tanto de crianças, os jovens e o compêndio e também o nosso catecismo. Como é bom a gente compreender a nossa fé, no que nós nos baseamos, por que nós cremos naquilo, né? Tira uma série de dúvidas, né? E nos torna mais firmes na nossa fé. E hoje a gente vai chegando quase que ao final aí do nosso tempo com esse pequeno capítulo do compêndio, né? Ele está lá no capítulo 3º, onde fala do creio no Espírito Santo, no item 141. O que realiza o Espírito Santo em João Batista? O Espírito Santo enche João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, o qual, sob sua ação, é enviado a preparar um povo bem disposto para o Senhor. Lucas 1:17. E anunciar a vinda de Cristo, Filho de Deus,
aquele sobre o qual viu descer e permanecer o Espírito, aquele que batiza com o Espírito. João 1:33. E lá no Catecismo no capítulo 717, 720. No parágrafo 717 e 720. E aqui a gente entende esse papel de anunciador. E eu deixo uma pergunta para a gente refletir. E você? Será que estamos sendo como João Batista nesses momentos de festas, de alegria? Nós estamos sendo esses anunciadores do Senhor? Sim, a missão do catequista, né? Anunciar. Realmente, mas não só do catequista. Cada fiel tem em si, né? Essa missão de ser testemunho, né? Que possa, às vezes, talvez não anunciar com palavras, mas anunciar com a vida, né? Que Jesus é o nosso Senhor e o amor é a nossa meta, né? Possamos seguir juntos, com certeza, nesse caminho tão frutuoso de ser parte do corpo de Deus, né? Colaboradores desse reino. Com toda certeza. Deixamos o nosso abraço. Continue aí que nós temos novidades nos próximos programas também. Acompanhe as nossas redes sociais, @Querigma hoje no Instagram e o nosso canal no YouTube, Querigma hoje. Também aqui pela Rede Imaculada e pela Rádio Eventos Web. Você também vai poder acompanhar todo esse nosso bate-papo de conhecimento, de fé, de testemunho, alegria. Estamos aqui sempre para nos ajudarmos e aprendermos juntos em mais um momento. Sim, Débora, muito bom estar com você e com todos vocês ouvintes nesse dia e nos encontramos na próxima semana. Fiquem com Deus. Fique com Deus. Até lá.